O jardim japonês do Parque do Ibirapuera sempre foi um refúgio para mim. São Paulo, com seu caos urbano, trânsito constante e o burburinho interminável, frequentemente me deixava com a cabeça girando. No entanto, cada vez que atravessava os portões do parque e caminhava em direção ao jardim japonês, sentia como se estivesse deixando para trás todas as preocupações do mundo moderno e entrando em um espaço onde o tempo corria de maneira diferente. O jardim, com suas pontes de madeira, lagos tranquilos e árvores meticulosamente podadas, era um pedaço de serenidade em meio ao coração pulsante da cidade. As pedras ornamentais, o som suave da água corrente e a vegetação cuidadosamente disposta sempre me transportavam para outro lugar, uma realidade onde as pressões diárias desapareciam e tudo o que restava era a paz absoluta. Durante o dia, a luz do sol passava suavemente pelas folhas das árvores, criando padrões de sombra que dançavam no chão, enquanto o vento sussurrava segredos antigos por entre os galhos. Eu adorava passar tardes ali, observando as carpas nadando lentamente nos lagos, suas cores vibrantes contrastando com o fundo de pedras e algas. Era quase hipnotizante, uma coreografia natural que nunca se repetia da mesma maneira. E enquanto estava ali, observando a vida seguir seu curso em um ritmo tão diferente do que eu estava acostumado, eu me sentia em paz, quase completo. Mas apesar de toda essa serenidade, havia algo mais no jardim japonês. Algo que eu não conseguia identificar completamente. Uma espécie de tensão, uma presença que parecia espreitar nos cantos mais sombrios, apenas observando. Era como se o jardim guardasse segredos antigos, histórias não contadas que permaneciam escondidas sob a superfície tranquila. De vez em quando, enquanto estava sentado em um dos bancos de pedra, sentia um arrepio percorrer minha espinha, sem razão aparente. Era uma sensação fugaz, mas impossível de ignorar. Eu me levantava, olhava ao redor, mas nunca via nada de anormal. Talvez fosse apenas minha imaginação, mas aquilo sempre me deixava inquieto, como se estivesse na ponta de descobrir algo que deveria permanecer oculto. Naquela tarde de sábado, enquanto caminhava pelas trilhas de pedras, decidi que era hora de fazer algo diferente. Já fazia anos que eu visitava o jardim durante o dia, mas nunca havia estado lá à noite. Havia uma curiosidade crescente dentro de mim, uma vontade de ver como seria o lugar quando a escuridão caísse. O jardim, com toda a sua beleza e tranquilidade, parecia um lugar seguro o suficiente. Afinal, o que poderia dar errado? Eu comentei a ideia com Lara, minha namorada. Ela era cética, mas também estava entediada com a rotina da cidade. Depois de algumas conversas, ela aceitou. Decidimos que, naquela mesma noite, voltaríamos ao parque e exploraríamos o jardim japonês sob a luz das estrelas. Parecia uma ideia inofensiva, até romântica. Mas no fundo, eu sabia que era algo mais do que isso. Era uma chance de finalmente satisfazer a curiosidade que há tempos vinha me incomodando. Quando voltamos ao parque, o sol já havia se posto e a noite começava a envolver a cidade com seu manto escuro. O caminho até o jardim japonês parecia mais longo àquela hora, as sombras se estendendo e distorcendo o que antes era familiar. As luzes do parque, que durante o dia passavam despercebidas, agora lançavam um brilho fraco e amarelado, criando mais sombras do que realmente iluminando o caminho. Ao chegarmos aos portões do jardim, notei que o lugar parecia diferente. Durante o dia, as plantas e árvores eram vibrantes, vivas, mas à noite elas assumiam uma qualidade quase fantasmagórica, as sombras dançando nas folhas e criando formas que por um momento pareciam se mover por conta própria. Lara fez uma pausa, olhando ao redor, e eu podia ver a dúvida em seus olhos. Mas seguimos em frente, decididos a não deixar que um pouco de escuridão nos intimidasse. À medida que entrávamos no jardim, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Durante o dia, o lugar estava sempre cheio de sons, o farfalhar das folhas, o murmúrio da água, os pássaros cantando. Mas agora o silêncio era quase absoluto, como se o jardim estivesse prendendo a respiração, esperando por algo. O único som que ouvíamos era o de nossos passos nas pedras, ecoando de maneira estranhamente alta na quietude. Lara segurou minha mão com mais força, e eu senti o desconforto crescendo dentro de mim. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas a mudança de ambiente, que o jardim era o mesmo de sempre. Mas a escuridão parecia ter uma presença própria, preenchendo cada canto, tornando o familiar em algo desconhecido e ligeiramente ameaçador. "Você está sentindo isso?" Lara sussurrou, sua voz baixa e hesitante. Eu apenas assenti,
sem palavras para descrever a estranha opressão que se instalava sobre nós. Caminhamos até o pequeno lago, onde as carpas normalmente nadavam alegremente durante o dia, mas agora a água estava escura e impenetrável, refletindo apenas as poucas estrelas que conseguiram romper as nuvens. A superfície estava estranhamente parada, sem o movimento habitual das carpas. Eu me aproximei, tentando ver algo abaixo da superfície, mas tudo o que vi foi minha própria imagem distorcida. Talvez elas estejam dormindo, disse Lara, tentando soar racional, mas sua voz tremia levemente. Eu queria acreditar nisso, mas algo no fundo do meu ser me dizia que as coisas não eram tão simples. Continuamos a caminhar, passando pelas pequenas pontes de madeira e pelos caminhos sinuosos. O jardim, que de dia parecia acolhedor, agora parecia nos engolir, como se estivesse nos guiando para o centro de algo que não podíamos entender. As sombras ao nosso redor pareciam se mover, mesmo quando não havia vento, e de vez em quando eu tinha a sensação de que havia algo à espreita nos cantos mais escuros, algo que nos observava atentamente. Paramos em uma pequena clareira, onde uma lanterna de pedra estava posicionada ao lado de uma árvore antiga. A lanterna estava apagada, mas sua presença parecia mais do que ornamental. Havia algo de estranho nela, algo que eu não havia notado durante o dia. Era como se a lanterna estivesse esperando para ser acesa, como se sua função real fosse revelada apenas à noite. Vamos acender, sugeri, tentando dar algum conforto à situação. Lara hesitou, mas concordou. Peguei um isqueiro do bolso e acendi a pequena vela dentro da lanterna. A chama começou pequena, quase insignificante contra a escuridão, mas logo a lanterna se encheu de luz, lançando sombras longas e profundas ao nosso redor. A luz trouxe um breve alívio, mas com ela veio algo mais. À medida que a chama tremeluzia, as sombras ao redor pareciam ganhar vida própria. As árvores, antes imóveis, agora pareciam se inclinar para frente, como se estivessem se fechando sobre nós. E então, no canto do meu olho, eu vi algo que fez meu coração parar por um instante. Uma figura se movia entre as árvores, rápido demais para que eu pudesse focar, mas grande o suficiente para que eu soubesse que não era minha imaginação. Era uma forma escura, baixa e larga, quase rastejante. Virei rapidamente para tentar ver melhor, mas tudo o que encontrei foi escuridão. Você viu aquilo? Perguntei a Lara, esperando que ela dissesse que não, que eu estava vendo coisas. Ela assentiu lentamente, seus olhos arregalados. O que era aquilo? Eu não tinha resposta. Só sabia que precisávamos sair dali, que o jardim que eu conhecia havia se transformado em algo muito mais perigoso. Havia algo no ar, algo que não pertencia ao mundo que conhecíamos. E a sensação de que estávamos sendo observados crescia a cada segundo. Vamos voltar, disse, tentando não deixar o pânico transparecer na minha voz. Lara concordou rapidamente, e começamos a andar de volta pelo caminho que havíamos percorrido. Mas o jardim, que durante o dia era tão simples de navegar, agora parecia um labirinto. As trilhas que eu conhecia tão bem pareciam se esticar e se dobrar, e o caminho de volta parecia infinitamente mais longo do que o de ida. Enquanto caminhávamos, os sons que antes eram apenas leves sussurros no fundo da minha mente começaram a se intensificar. O farfalhar das folhas, que deveria ser tranquilizador, agora soava como sussurros, quase como vozes baixas falando em uma língua que eu não conseguia entender. O gotejar da água, que normalmente era um som relaxante, agora parecia um relógio marcando o tempo até que algo terrível acontecesse. E então, os movimentos nas sombras se tornaram mais frequentes. Eu podia ver formas escuras se movendo ao longo das margens dos lagos, entre as árvores, em lugares onde a luz da lanterna não alcançava. Eu estava começando a entender que as lendas que cercavam o jardim japonês não eram apenas histórias para turistas. Havia algo mais ali, algo antigo e poderoso, algo que não deveria ser perturbado. Ao longe ouvi um som, um estalo, seguido por um murmúrio baixo e constante. Era como o som de algo deslizando pela grama, se movendo na nossa direção. Lara também ouviu, e eu senti sua mão apertar a minha com força. Ela estava com medo, e eu também. Nós aceleramos o passo, mas cada curva do caminho parecia nos levar mais para dentro do jardim, em vez de nos levar para fora. O pânico começava a tomar conta de mim, e eu podia sentir que algo estava muito, muito errado. O jardim não queria que saíssemos. Ele estava nos puxando para o fundo de seus segredos sombrios, e as criaturas que espreitavam nas sombras estavam esperando o momento certo para se revelar completamente.
Finalmente avistamos o portão de saída à frente, mas entre nós e a liberdade algo se movia. Eu não conseguia ver claramente o que era, mas era grande, muito maior do que qualquer animal que deveria estar no jardim. Estava agachado, como se estivesse esperando por nós, sua forma apenas visível na fraca luz da lanterna. "Corra!" gritei para Lara, e nós disparamos em direção ao portão. Meu coração batia no peito como um tambor, e a escuridão ao nosso redor parecia se fechar cada vez mais. Enquanto corríamos, pude ouvir o som de algo se movendo atrás de nós, algo que nos perseguia com uma rapidez assustadora. Mas não olhei para trás. Eu sabia que, se olhasse, poderia ver algo que não conseguiria esquecer, algo que não deveria existir. Finalmente, chegamos ao portão e passamos por ele sem olhar para trás. Quando nos viramos, o jardim estava quieto novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas sabíamos a verdade. O jardim japonês escondia segredos que eram melhor deixados em paz, e nós tínhamos tido a sorte de escapar. Mas enquanto nos afastávamos, ainda podia sentir a presença do jardim atrás de nós, seus olhos invisíveis observando, esperando o momento certo para chamar outra vítima para dentro de seu abraço sômbrio. O caminho de volta ao jardim japonês me parecia infinitamente mais longo do que a ida. Cada passo que dávamos era acompanhado por uma sensação crescente de urgência, como se o próprio ar ao nosso redor estivesse se tornando mais pesado, mais opressivo. Lara e eu continuávamos de mãos dadas, o aperto firme como um fio de segurança que ambos sabíamos ser frágil diante do que nos espreitava nas sombras. O portão de saída estava logo à frente, mas entre nós e ele, a escuridão parecia viva, pulsando com uma energia que não deveria existir em um lugar como aquele. A lanterna de pedra que havíamos acendido antes agora emitia uma luz trêmula, quase fraca demais para fazer frente à escuridão que nos cercava. Eu sabia que precisávamos sair dali o mais rápido possível, mas a sensação de que algo estava nos observando, aguardando o momento certo para se revelar, me fazia hesitar. Lara estava ofegante, seu olhar fixo no caminho à frente. Seus olhos, que antes refletiam apenas a tranquilidade do jardim, agora estavam arregalados, cheios de medo. Eu sabia que ela sentia a mesma coisa que eu. Estávamos sendo observados, caçados, por algo que não deveria existir. "Precisamos sair daqui", ela sussurrou, sua voz tremendo. "Agora." Eu assenti, mas no fundo algo me dizia que não seria tão simples. A sensação de estar sendo vigiado era intensa, como se milhares de olhos estivessem fixos em nós, acompanhando cada movimento que fazíamos. O que quer que fosse que habitava aquele jardim à noite, estava mais perto do que nunca. Começamos a andar mais rápido, quase correndo, mas a escuridão parecia se fechar ao nosso redor, as sombras se movendo de forma que desafiava a lógica. Olhei para trás uma vez, esperando ver apenas o vazio da noite, mas o que vi fez meu coração parar por um instante. Entre as árvores e arbustos, formas escuras se moviam furtivamente. Eram grandes, de contornos indefinidos, mas o que mais me assustou foram os olhos, pequenos pontos brilhantes que refletiam a fraca luz da lanterna. Havia muitos deles, talvez uma dúzia ou mais, e todos estavam fixos em nós. As criaturas se moviam em silêncio, mas havia algo profundamente inquietante em seus movimentos, como se estivessem estudando nossa reação, esperando o momento certo para atacar. "Corre!" eu disse a Lara, tentando manter a calma na minha voz, mas a urgência era palpável. Começamos a correr de verdade, nossas mãos ainda entrelaçadas, enquanto os olhos brilhantes pareciam nos seguir, espreitando de todos os lados. O caminho que antes era familiar agora parecia um labirinto. Cada curva, cada ponte de madeira que cruzávamos parecia nos levar mais fundo ao coração sombrio do jardim, em vez de nos aproximar da saída. Eu podia sentir o pânico crescendo dentro de mim, um medo primal que me dizia que estávamos correndo para dentro de uma armadilha. Lara tropeçou em uma pedra solta, quase caindo, e por um segundo pensei que estávamos perdidos. Mas ela conseguiu se equilibrar e continuamos correndo, os sons de nossa respiração pesada ecoando na escuridão. As sombras ao nosso redor pareciam mais densas, quase tangíveis, e os olhos das criaturas brilhavam cada vez mais perto. Enquanto corríamos, o som que ouvimos antes, aquele murmúrio baixo e constante, voltou, mas agora estava mais alto, mais claro. Era como um sussurro coletivo, uma linguagem que não podíamos entender, mas que instintivamente sabíamos ser hostil. Olhei ao redor, tentando identificar a origem, mas parecia vir de todos os lados,
como se as próprias árvores estivessem sussurrando segredos antigos que não deveriam ser ouvidos por humanos. Chegamos a uma pequena ponte de madeira que cruzava um dos lagos. A madeira rangeu sob nossos pés, mas continuamos em frente, o medo nos impulsionando. No meio da ponte, porém, algo nos fez parar bruscamente. No centro da ponte, onde antes não havia nada, agora estava uma figura alta e magra, vestida com algo que parecia um manto feito de sombras. Seus olhos, como os das criaturas, brilhavam com uma luz própria, mas havia algo neles que era profundamente inumano. A figura estava imóvel, apenas nos observando, bloqueando nosso caminho. "Quem é você?" Lara perguntou, sua voz mal saindo como um sussurro. A figura não respondeu, mas senti uma onda de frio percorrer meu corpo. Um frio que não era natural, como se a própria presença daquela coisa estivesse drenando o calor ao nosso redor. Tentei me mover, mas meus pés pareciam presos ao chão. A figura começou a se mover, não andando, mas deslizando suavemente em nossa direção, como se flutuasse sobre a madeira. Era impossível dizer se era homem ou mulher, ou mesmo se era algo humano. Tudo o que sabíamos era que aquilo não deveria existir no nosso mundo, e a simples visão daquela criatura estava nos paralisando de medo. De repente, a lanterna que ainda segurava tremeu em minha mão, a luz piscando várias vezes antes de apagar completamente. Fomos lançados na escuridão total, e naquele momento eu soube que estávamos à mercê do que quer que estivesse nos caçando. "Corre, Lara!" Eu gritei, finalmente conseguindo me mover. Ela se virou e começou a correr de volta pelo caminho de onde viemos, e eu a segui, meu coração batendo tão rápido que parecia que ia explodir. Não sei como conseguimos, mas encontramos uma outra trilha que nos levou de volta ao caminho principal do jardim. As sombras continuavam a nos seguir, mas as criaturas, ou o que quer que fossem, não pareciam tão perto como antes. O sussurro inquietante ainda nos cercava, mas estava mais distante, como se a própria escuridão estivesse recuando à medida que nos aproximávamos do portão de saída. Quando finalmente vimos o portão de saída, uma onda de alívio misturada com descrença passou por mim. Estávamos tão perto da liberdade, mas o medo de que as criaturas nos alcançassem antes de sairmos era esmagador. Lara estava à minha frente, correndo com todas as suas forças, e eu podia ver o brilho do portão iluminado pela fraca luz dos postes de fora do parque. Mas então, de repente, Lara parou bruscamente. Ela estava ofegante, e seus olhos estavam fixos em algo à nossa frente. Quando alcancei, vi o que a havia feito parar. O portão, que deveria estar aberto, estava fechado, trancado com um pesado cadeado de ferro. O choque tomou conta de mim enquanto tentava puxar o portão, mas ele não cedia. Nós estávamos presos. "Não pode ser", murmurei, sentindo o desespero crescer. Eu sabia que não tínhamos muito tempo antes que as criaturas nos alcançassem. Olhei ao redor, procurando desesperadamente por outra saída, mas tudo o que vi foram as sombras cada vez mais densas. As criaturas estavam se aproximando, seus olhos brilhando na escuridão, cada vez mais numerosos. Elas saíam das sombras, movendo-se lenta, mas deliberadamente, como se soubessem que não tínhamos para onde correr. "Marcos, o que fazemos?" Lara perguntou, sua voz desesperada. Eu não tinha resposta. Estávamos encurralados, sem saída. A única coisa que nos restava era a lanterna de pedra, agora apagada e inútil. A sensação de impotência me esmagava, mas havia algo dentro de mim que se recusava a desistir. Foi então que algo inesperado aconteceu. A lanterna de pedra que eu ainda segurava começou a aquecer em minhas mãos. Olhei para baixo e vi que, mesmo sem a chama, a lanterna estava emitindo uma leve luz dourada, quase imperceptível, mas o suficiente para afastar a escuridão imediata ao nosso redor. Com a lanterna em mãos, aproximei-me do portão, tentando iluminar o cadeado. Quando a luz tocou o metal, ouvi um clique suave e o cadeado se abriu sozinho, caindo no chão com um som metálico. Não perdi tempo. Abri o portão com toda a força, e Lara e eu passamos por ele como se nossas vidas dependessem disso, e talvez dependessem mesmo. Ao cruzarmos o portão, uma lufada de ar frio nos envolveu, e a sensação de estar sendo observado desapareceu instantaneamente. Viramos para olhar para trás, mas o que vimos foi o mesmo jardim japonês tranquilo e sereno que conhecíamos durante o dia. As sombras haviam desaparecido, as criaturas sumido como se nunca tivessem existido. Mas sabíamos a verdade. Algo sombrio habitava aquele lugar à noite, e nós havíamos sido afortunados em escapar com vida. A lanterna de pedra, ainda emitindo uma leve luz dourada, estava em minha mão,
e eu sabia que havia mais naquele objeto do que eu poderia entender. Mas não queria saber. Tudo o que eu queria era sair daquele parque e nunca mais voltar àquele jardim à noite. Enquanto nos afastávamos, o silêncio ao nosso redor parecia acolhedor, mas a sensação de que algo estava-nos mesmo à distância nunca nos deixou completamente. Estávamos fora do jardim, mas sabíamos que ele sempre estaria lá, esperando, observando, e que aqueles que se atrevessem a entrar à noite poderiam nunca mais sair. E naquela noite, enquanto tentávamos dormir, o som do sussurro baixo e constante ainda ecoava em nossas mentes, lembrando-nos de que algumas histórias, por mais inacreditáveis que pareçam, têm suas raízes em algo terrivelmente real. Naquela noite, voltamos para casa com a certeza de que algo sombrio espreitava no coração do jardim japonês. As ruas de São Paulo pareciam diferentes, menos reais, como se estivéssemos presos em um pesadelo que continuava a nos envolver. Não trocamos muitas palavras, Lara e eu. O que mais poderíamos dizer? Havíamos escapado do que só poderia ser descrito como o impossível. Um encontro com criaturas que não deveriam existir em um lugar que conhecíamos tão bem. Quando finalmente chegamos ao nosso apartamento, um pequeno alívio começou a surgir dentro de mim, mas estava longe de ser suficiente. Tranquei a porta atrás de nós e, por um momento, apenas fiquei ali, respirando fundo, tentando me convencer de que o pesadelo havia terminado. Lara se jogou no sofá, visivelmente exausta, mas seus olhos ainda estavam arregalados, como se esperasse que algo mais acontecesse a qualquer momento. A lanterna de pedra ainda estava em minhas mãos, estranhamente quente, como se tivesse absorvido todo o terror daquela noite. Ela continuava a emitir uma leve luz dourada, fraca demais para iluminar o quarto, mas impossível de ignorar. Aquele objeto que antes parecia apenas uma peça decorativa, agora parecia pulsar com uma energia própria, uma energia que eu não sabia como explicar, mas que sentia profundamente. Sentei-me ao lado de Lara, a lanterna apoiada em minhas pernas. "O que faremos com isso?" perguntei, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. Lara olhou para a lanterna, sua expressão uma mistura de medo e curiosidade. "Eu não sei, mas parece que ela nos protegeu lá no jardim", respondeu, hesitante. Talvez devêssemos levá-la de volta, colocá-la no lugar de onde a pegamos. Não sei, algo me diz que ela pertence ao jardim." A ideia de voltar para aquele lugar me encheu de pavor, mas ao mesmo tempo algo me dizia que Lara estava certa. A lanterna de pedra parecia ter um propósito, algo que eu não conseguia entender completamente, mas que sentia ser importante. O jardim estava vivo, de alguma forma, e a lanterna fazia parte disso. Decidimos que, na manhã seguinte, voltaríamos ao jardim japonês. Durante a noite, tentei dormir, mas sempre que fechava os olhos, as imagens das criaturas, com seus olhos brilhantes e movimentos furtivos, invadiam minha mente. O sussurro baixo e constante que ouvimos no jardim parecia ecoar em meu quarto, um lembrete de que não estávamos realmente seguros. A lanterna de pedra, colocada ao lado da cama, ainda irradiava sua luz dourada, e era a única coisa que me dava algum conforto. Quando o amanhecer finalmente chegou, o medo ainda estava lá, mas uma nova determinação havia surgido dentro de mim. Eu sabia que não podia ignorar o que havia acontecido. Precisávamos encerrar o que começamos. Depois de um café da manhã rápido e silencioso, pegamos a lanterna e voltamos ao parque do Ibirapuera, desta vez à luz do dia. O parque estava tranquilo, como sempre, mas ao nos aproximarmos do jardim japonês, aquela familiar sensação de opressão começou a crescer novamente. O jardim, banhado pela luz do sol, parecia normal, belo, acolhedor, um refúgio de paz. Mas Lara e eu sabíamos que essa aparência era apenas uma fachada. O que havia sob a superfície era algo muito mais antigo e perigoso. Entramos no jardim, seguindo o caminho que havíamos percorrido na noite anterior. O dia estava claro e a luz do sol deveria ter dissipado todas as nossas preocupações. Mas cada passo que dávamos aumentava minha apreensão. A lanterna de pedra em minhas mãos estava mais pesada agora, como se resistisse à ideia de ser devolvida ao seu lugar original. Caminhamos em silêncio até a clareira onde havíamos encontrado a lanterna. Durante o dia, o local parecia inofensivo, apenas mais uma parte do jardim, com suas árvores antigas e a lanterna de pedra desgastada pelo tempo. Mas ao nos aproximarmos, o ar ao nosso redor pareceu mudar. Uma leve brisa soprou, trazendo com ela uma sensação de algo antigo, algo que estava ali muito antes de nós.
Coloquei a lanterna de volta no lugar de onde a havíamos tirado, ao lado da árvore antiga, exatamente como a encontramos na noite anterior. No momento em que a soltei, uma onda de alívio percorreu meu corpo, mas também senti algo mais, como se uma corrente elétrica passasse pelo ar ao nosso redor. As árvores ao redor balançaram levemente, como se estivessem reagindo à nossa presença. Lara e eu ficamos ali, esperando, sem saber exatamente o que aconteceria a seguir. A luz do sol brilhava sobre nós, mas as sombras entre as árvores pareciam mais densas, mais presentes. Era como se o jardim estivesse despertando, reconhecendo que algo havia sido devolvido, mas ainda assim não estava satisfeito. O silêncio ao nosso redor foi quebrado por um leve farfalhar, e ambos nos viramos na direção do som. Algo se movia entre as árvores, mas desta vez não eram as criaturas que nos perseguiram na noite anterior. Era uma forma esguia, quase etérea, que se movia graciosamente, como se fosse parte do vento. Tentei focar meus olhos, mas era difícil discernir detalhes. Tudo o que podia ver era uma sombra que parecia flutuar, seu corpo se misturando com as árvores, o chão, o ar. A figura se aproximou lentamente, e Lara agarrou minha mão, mas desta vez não havia a mesma urgência de antes. Havia algo diferente naquela presença, algo que não parecia ameaçador, mas sim protetor. É ela, Lara sussurrou, e eu soube imediatamente o que ela queria dizer. Havia algo na forma como a figura se movia, quase dançando entre as árvores, que me fazia lembrar das antigas lendas sobre o jardim. Histórias de espíritos protetores que guardavam aquele lugar, velando por sua harmonia e equilíbrio. A figura parou diante da lanterna que havíamos colocado de volta, e eu senti uma conexão inexplicável com ela, como se estivéssemos participando de um ritual antigo, algo que deveria acontecer para restaurar o equilíbrio do jardim. A figura estendeu um braço e vi um leve brilho em seus dedos, como se a luz do sol estivesse sendo refletida de uma superfície invisível. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Até o farfalhar das folhas cessou, como se o jardim estivesse prendendo a respiração. A figura tocou a lanterna de pedra com leveza, e no instante seguinte a lanterna brilhou intensamente, uma luz dourada que iluminou toda a clareira. Eu e Lara recuamos instintivamente, protegendo os olhos da luz, que era ao mesmo tempo quente e acolhedora. Quando a luz começou a diminuir, a figura se afastou, retornando às sombras das árvores. Antes que desaparecesse completamente, senti como se algo estivesse sendo comunicado a nós. Uma sensação de gratidão, talvez, ou de reconhecimento. E então a figura sumiu e o jardim voltou ao seu estado natural. Como se nada tivesse acontecido. O silêncio era diferente agora. Não havia mais a opressão que sentíamos antes, nem o medo. Era como se o jardim estivesse em paz novamente, e nós éramos parte disso. Lara e eu trocamos um olhar, sem precisar de palavras para expressar o que sentíamos. Sabíamos que algo extraordinário havia acontecido ali, algo que transcende nossa compreensão. Saímos do jardim japonês com a sensação de que havíamos feito algo certo, algo necessário. O peso que carregávamos desde a noite anterior parecia ter se dissipado, e enquanto caminhávamos de volta para o portão de entrada, o jardim ao nosso redor parecia mais vivo, mais vibrante. Quando finalmente cruzamos o portão, olhei para trás uma última vez. O jardim japonês estava banhado pela luz do sol, como sempre, mas havia algo diferente nele agora. Talvez fosse apenas minha imaginação, mas senti como se o jardim estivesse sorrindo para nós, agradecendo por termos restaurado seu equilíbrio. Eu sabia que nunca mais voltaria ao jardim japonês à noite, mas também sabia que ele continuaria lá, guardando seus segredos e protegendo aqueles que o respeitavam. E enquanto caminhávamos para fora do parque, senti uma estranha paz dentro de mim, uma sensação de que, mesmo nas sombras, havia forças que nos protegiam. O jardim japonês não era apenas um lugar de beleza, era um lugar de poder, de mistério. E embora tenhamos tido um vislumbre do que se esconde em suas profundezas, sabíamos que era melhor deixar certos segredos intocados. Porque no fim, o que encontramos ali naquela noite nos mostrou que a natureza tem seus próprios guardiões, e eles estão sempre vigilantes, esperando e observando. Naquela noite, quando finalmente nos deitamos para dormir, o som dos sussurros não estava mais presente. E pela primeira vez desde aquela experiência, pude fechar os olhos e descansar, sabendo que de alguma forma estávamos em paz com o que habitava no jardim japonês.